Existe uma experiência que a maioria das pessoas tenta evitar a qualquer custo. Não é a dor, não é o fracasso, não é nem mesmo o medo. É o silêncio. Experimente algo simples. Desligue o celular, sente-se sozinho por 20 minutos e não faça absolutamente nada. Sem música, sem distração, sem estímulo. A maioria das pessoas não aguenta. O silêncio começa a ficar desconfortável. Pensamentos surgem, memórias aparecem, perguntas que estavam enterradas começam a bater na porta. E então surge aquela vontade quase automática de pegar o celular, de abrir alguma coisa, de fugir. Mas fugir de quê? Talvez da única pessoa que você realmente não consegue evitar: você mesmo. Se você quer entender por que a solidão assusta tanto a mente humana e por que aprender a conviver com ela pode transformar sua vida, já se inscreve no canal. Aqui no Mente em Foco, a gente explora os mecanismos invisíveis da mente e do comportamento humano. A mente humana não foi feita para o silêncio absoluto. Durante quase toda a história evolutiva da nossa espécie, o silêncio era interpretado como sinal de alerta. Na natureza, sons significam movimento. Movimento significa vida. Quando tudo fica silencioso demais, o cérebro entra em estado de vigilância. Mas hoje, vivemos em um ambiente completamente diferente. Nunca houve tantos estímulos disponíveis. Notificações, redes sociais, vídeos, podcasts, música constante, conversas digitais. Nós praticamente eliminamos o silêncio da vida cotidiana. E isso cria um fenômeno curioso. Quanto menos silêncio experimentamos, mais desconfortável ele se torna. Existe um experimento famoso em psicologia que revela algo perturbador. Pesquisadores pediram que participantes ficassem sozinhos em uma sala por alguns minutos, sem celular, sem distração. A única opção disponível era apertar um botão que aplicava um pequeno choque elétrico em si mesmos. Resultado: uma quantidade surpreendente de pessoas preferiu dar choque em si mesmas do que permanecer sozinhas com os próprios pensamentos. Isso revela algo profundo sobre a mente humana. Para muitas pessoas, o desconforto interno é mais difícil de enfrentar do que uma dor física leve. Aqui precisamos fazer uma distinção importante. Existe uma diferença fundamental entre solidão e solitude. Solidão é carência. É a sensação de abandono, desconexão ou rejeição. Ela está associada a sofrimento psicológico e pode ter efeitos negativos na saúde mental. Já a solitude é outra coisa. Solitude é estar sozinho por escolha. É o espaço interno onde você pode observar a própria mente, reorganizar pensamentos e desenvolver autonomia emocional. Solidão esvazia. Solitude constrói. Mas para transformar solidão em solitude, precisamos primeiro enfrentar o desconforto inicial. Quando você remove estímulos externos, algo inevitável acontece. A mente começa a revelar conteúdo interno. Pensamentos antigos aparecem, dúvidas emergem, medos escondidos se tornam visíveis. É como se o barulho do mundo estivesse abafando um diálogo interno que sempre esteve ali. E quando o silêncio chega, você começa a escutar. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual muitas pessoas evitam ficar sozinhas. Não é a ausência de companhia, é o encontro consigo mesmas. A sociedade moderna criou uma forma muito sofisticada de evitar esse encontro. Ruído constante. Não necessariamente ruído físico, mas ruído psicológico. Entretenimento infinito, informação constante, distração permanente. Isso funciona como uma anestesia mental. Enquanto você está ocupado consumindo estímulos, não precisa confrontar suas próprias perguntas internas. Mas essa estratégia tem um custo. Sem momentos de silêncio, o cérebro perde uma função essencial:
processamento interno. A introspecção é uma habilidade cognitiva fundamental. É a capacidade de observar pensamentos, emoções e padrões de comportamento. Pesquisas em psicologia mostram que pessoas que desenvolvem essa habilidade tendem a ter maior clareza de propósito, maior estabilidade emocional, maior capacidade de tomada de decisão e maior autoconhecimento. Mas introspecção exige uma condição básica: espaço mental. E espaço mental só existe quando reduzimos estímulos externos. Grandes pensadores ao longo da história compreenderam o valor da solitude. Nietzsche escreveu: "Quem não sabe ficar sozinho deve evitar multidões." Henry David Thoreau passou anos vivendo em uma cabana isolada perto de um lago para explorar a natureza da mente humana. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escrevia reflexões profundas durante momentos de retiro interior. Eles sabiam algo que hoje esquecemos: o crescimento interno raramente acontece no meio do barulho. Ele acontece no silêncio. Existe outro fator psicológico importante aqui. Quando estamos constantemente ocupados, conseguimos manter uma identidade superficial. Mas quando ficamos sozinhos, algumas perguntas inevitáveis aparecem. Estou vivendo a vida que realmente quero? Estou seguindo meus valores ou apenas expectativas externas? Quem eu sou quando ninguém está olhando? Essas perguntas podem ser desconfortáveis. Por isso, muitas pessoas evitam o silêncio, porque ele funciona como um espelho. Para muitos homens, existe um desafio adicional. Culturalmente, homens são ensinados a lidar com problemas através da ação, não da introspecção. Resolver, consertar, avançar. Mas algumas questões internas não podem ser resolvidas apenas com ação externa. Elas exigem reflexão. Ignorar esse processo pode levar a decisões impulsivas, fuga emocional, busca constante por distração, dificuldade em compreender os próprios sentimentos. Aprender a ficar sozinho pode ser uma das habilidades emocionais mais importantes que um homem desenvolve. Existe um paradoxo interessante. Pessoas que conseguem ficar confortáveis sozinhas geralmente desenvolvem relações mais saudáveis com os outros. Por quê? Porque não estão buscando nos outros algo que só poderia ser construído internamente. Quando você não tem medo da própria companhia, você escolhe relacionamentos por afinidade, não por dependência. Mas existe um ponto crucial que ainda não exploramos. A solitude não é apenas um exercício filosófico, ela literalmente muda o funcionamento do cérebro. Quando o cérebro não está ocupado reagindo a estímulos externos, algo interessante acontece. Uma rede neural específica começa a se ativar. Ela é chamada de Default Mode Network, ou rede de modo padrão. Essa rede entra em funcionamento quando você não está focado em tarefas externas. É nesse momento que o cérebro começa a refletir sobre experiências passadas, imaginar possibilidades futuras, reorganizar memórias, analisar decisões, criar novas conexões cognitivas. Em outras palavras, o cérebro começa a trabalhar internamente. Curiosamente, muitos dos grandes momentos de criatividade da história acontecem exatamente nesses estados. Não durante trabalho intenso, mas durante momentos de silêncio, caminhadas solitárias, banhos demorados, momentos de contemplação. O cérebro precisa de pausas para reorganizar o pensamento. Sem silêncio, não há processamento profundo. Vivemos em uma era de excesso de informação. Todos os dias somos expostos a mais estímulos do que nossos ancestrais experimentavam em meses. Mas informação não é sabedoria. Sabedoria exige digestão mental. E digestão mental exige silêncio. Quando você se permite momentos de solitude, algo poderoso acontece. Pensamentos que estavam dispersos começam a se organizar. Você começa a perceber padrões. Situações que antes pareciam confusas começam a fazer sentido.
Isso acontece porque o cérebro finalmente tem espaço para pensar. Muitos dos maiores avanços criativos da história surgiram em momentos de isolamento. Newton formulou ideias fundamentais da física durante um período de isolamento causado por uma epidemia. Einstein desenvolveu muitos de seus pensamentos mais profundos durante longas caminhadas solitárias. Grandes escritores frequentemente descrevem momentos de solitude como essenciais para o processo criativo. Isso acontece porque criatividade exige algo raro: espaço mental. Quando sua mente está constantemente reagindo a estímulos externos, ela não tem tempo para gerar algo novo. O silêncio cria esse espaço. Mas é importante ser honesto. O começo da solitude raramente é confortável. Quando você reduz estímulos, a mente pode reagir com inquietação. Pensamentos acelerados, memórias antigas, inseguranças. Isso acontece porque muitas emoções reprimidas ficam escondidas sob camadas de distração. Quando o ruído desaparece, elas emergem. Esse processo pode ser desconfortável, mas também é profundamente libertador, porque você começa a enxergar coisas que antes estavam ocultas. Autoconhecimento exige coragem. É mais fácil analisar o mundo do que analisar a própria mente. Mas o crescimento interno começa exatamente nesse ponto, quando você começa a observar seus próprios padrões. Por exemplo, por que certas situações sempre provocam a mesma reação emocional? Por que certos medos continuam aparecendo? Por que certos comportamentos se repetem ao longo da vida? Essas respostas raramente aparecem no meio do barulho. Elas aparecem no silêncio. Pessoas que desenvolvem conforto com a solitude geralmente apresentam uma característica importante: estabilidade emocional, porque elas não dependem constantemente de estímulos externos para se sentirem bem. Elas conseguem regular o próprio estado interno. Isso cria algo extremamente valioso: autonomia psicológica. Você deixa de ser completamente dependente de circunstâncias externas para encontrar equilíbrio. Curiosamente, aprender a ficar sozinho melhora sua capacidade de se conectar com outras pessoas. Quando você não tem medo da própria companhia, você não entra em relações buscando preencher um vazio. Você entra buscando compartilhar. Isso muda completamente a qualidade das relações. Relacionamentos deixam de ser muletas emocionais e passam a ser encontros genuínos entre duas pessoas completas. A solitude não precisa significar isolamento extremo. Pequenos momentos já fazem diferença. Por exemplo, caminhar sozinho sem celular, dirigir sem música ocasionalmente, passar alguns minutos em silêncio pela manhã, refletir antes de dormir, escrever pensamentos em um diário. Esses momentos funcionam como pausas mentais. Eles permitem que o cérebro reorganize experiências. Se você prestar atenção, o silêncio ensina. Ele revela padrões, mostra desejos que estavam escondidos e muitas vezes aponta direções que estavam sendo ignoradas. É por isso que tantas pessoas evitam a solitude, porque ela remove distrações. E quando distrações desaparecem, a verdade interna se torna mais difícil de ignorar. No final das contas, a maior lição da solitude é liberdade. Liberdade de não depender constantemente de estímulos externos. Liberdade de pensar por conta própria. Liberdade de compreender a própria mente. Isso não significa abandonar o mundo, significa aprender a navegar nele com mais consciência. Porque quando você aprende a ficar em silêncio consigo mesmo, o mundo deixa de ser um lugar tão confuso. A solidão pode assustar, mas a solitude pode transformar. O silêncio não é vazio, ele é um espaço onde pensamentos ganham forma, emoções encontram significado e identidade se fortalece. Talvez o maior encontro que você pode ter na vida não seja com outra pessoa, mas com você mesmo. E esse encontro começa quando você para de fugir do silêncio.
Se esse conteúdo fez você refletir de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa desacelerar e olhar um pouco mais para dentro. E continue acompanhando o Mente em Foco, porque entender a mente humana é uma das ferramentas mais poderosas que você pode desenvolver.